Olá, é um prazer imenso estar aqui com você e a nossa aula de hoje será sobre genética não é destino, reprogramando as nossas células. É possível prever quanto tempo viveremos? De acordo com os estudos científicos, com as minhas pesquisas e do que eu vejo na prática clínica no dia a dia do consultório, cada vez mais as pessoas estão se sentindo extremamente fadigadas, mal-humoradas, cansadas, com oscilações de humor, com o intestino preso, azia, rinite, sinusite, dores nas articulações, dores no corpo, fadiga crônica, doenças na pele, psoríase, baixo libido e muito mais. E você pode estar incluso num desses sintomas, né? Você pode também... Eu quero que você entenda a diferença de ser e de estar assim. E que é possível reverter esse quadro agora. Basta você querer e se dar essa chance. Quando a gente para pensar e falar em doenças, problemas de saúde, esses sintomas todos do dia a dia, você precisa entender os causadores desses problemas, desses sintomas e dessas doenças. Os causadores, normalmente, de uma doença ou de um problema de saúde é de origem multifatorial. É muito difícil a gente associar a uma única coisa isolada. E eu vou mostrar aqui para vocês agora na lousa alguns causadores, como da obesidade, como de enxaqueca, como de ansiedade crônica, e vocês vão conseguir entender um pouco mais. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui então assim, ó. Obesidade. Vamos colocar enxaqueca. Vamos colocar fadiga. Alguns sintomas do dia a dia. Agora vamos colocar você aqui no centro. Vamos colocar você aqui no centro. E agora eu vou mostrar aqui para vocês alguns causadores da obesidade, da enxaqueca e da fadiga. Vamos colocar aqui. Alimentação, estresse, ansiedade, hormônios, intolerâncias alimentares, tem relação direta principalmente com a enxaqueca, com cansaço também. Vamos colocando aqui. Déficit de nutrientes no organismo, genes, já vamos falar um pouquinho dos genes também, sono, intestino, toxinas no nosso organismo, algumas toxinas específicas, interação mente, corpo e espírito. Como assim espírito, Daniela? Espírito da pessoa, como você é. Então aqui alguns causadores para a obesidade, para a enxaqueca e para a fadiga. E aqui eu poderia citar uma série de outros fatores também. Então para olhar aqui. É pouca coisa? Não é pouca coisa, gente. E a gente precisa entender que não tem como vir aqui na obesidade, na enxaqueca, sem passar pelo terreno primeiro, que é o que muita gente acaba fazendo, né? Faz só o paliativo, só trata o problema e não trata o causador do problema. Então, por isso que o problema sempre volta, porque o problema não foi pego pela raiz. E se a gente falar aqui, eu vou pincelar algumas coisas aqui para vocês entenderem um pouco mais. Alimentação, né? A gente precisa entender que o nosso corpo ele é todo formado por nutrientes. A nossa pele é formada por nutrientes, o nosso DNA é formado por nutrientes, o nosso cabelo é formado por nutrientes, a nossa pele é formada por nutrientes, os nossos músculos são formados por nutrientes, todo o nosso corpo é formado por nutrientes.
Então, se a gente não comer, não ingerir o que é compatível com a natureza do próprio corpo, o corpo não vai funcionar como deve, ele vai capengando, vai vindo problema. E aonde que nós encontramos os nutrientes? No alimento. Só que o que as pessoas fazem hoje? Não comem alimento, só comem porcaria, alimento refinado que é desprovido de nutriente, que não serve para nada, além de toda a química, todas as substâncias tóxicas que vão nesses produtos alimentícios. Então as pessoas não se nutrem. Como consequência, vai começar a vir problema de saúde, o corpo vai começar a degenerar, você vai se sentir mal-humorado, vai se sentir fadigado. Vamos dar aqui mais alguns exemplos também. E normalmente nós temos mais de um fator. Vamos pegar aqui outra caneta. Para a gente chegar num problema de saúde, numa doença, nós temos normalmente mais de um desses fatores associados. Eu costumo dizer que a gente trabalha na nutrição funcional com a teia, né? Aqui meio que vai formando uma teia. A gente pega a alimentação, junto com a ansiedade, junto com o sono que não tá legal e vai interagindo aqui um com o outro, aonde acaba formando toda uma bola de neve no nosso organismo. A gente pode citar aqui o exemplo também do estresse, né? Hoje as pessoas estão muito estressadas, correria no dia a dia, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, é escola, é faculdade, uma série de coisas que a gente tem para resolver no nosso dia a dia. E hoje, visto aí essa questão do estresse, nós temos pesquisado muito sobre alguns hormônios relacionados ao estresse, como o cortisol. Cortisol é um hormônio que o nosso organismo produz e que tem que produzir, produz pelas adrenais do nosso corpo. E o cortisol, quando a gente passa por picos de estresse, quando o nosso estresse está muito alto, o corpo, na tentativa de reagir como se fosse uma luta-fuga do próprio organismo contra esse estresse. O estresse é como se fosse um agente agressor para o nosso organismo. O corpo começa a liberar mais cortisol nessas situações. E quando o nosso cortisol está alto, o cortisol começa a fazer uma bagunça na insulina, começa a fazer uma bagunça na glicemia. Então, diabéticos que andam muito estressados vão sofrer devido a isso. E o cortisol alto, o corpo começa a estocar esse hormônio na forma de gordura, visceral. Então está intimamente relacionado com a obesidade. Eu vejo muitas pessoas, relatarem que se alimentam bem, até fazem alguma atividade física, mas tem dificuldade para perder gordura corporal, tem dificuldade para emagrecer. E às vezes a gente vai avaliar, o cortisol da pessoa está altíssimo. E o cortisol é um dos causadores desse excesso de peso. Então nós precisamos entender o que está por trás disso, o que é o causador disso. Muitas pessoas colocam a culpa na genética, né? Se a gente pegar aqui o gene, genética não é destino. A gente tem aí alguns genes, tem pessoas que têm polimorfismos, que são alterações genéticas. Essas pessoas possuem mais facilidade para acumular gordura corporal e mais dificuldade para ter a queima de gordura corporal por uma questão genética mesmo, é algo endógeno, é algo do próprio organismo, mas a gente tem todas as outros fatores que a gente pode estar trabalhando para deixar esse gene quietinho, adormecido. Inclusive, muitas pessoas não têm alteração genética para ter doenças e problemas específicos e tem por causa do estilo de vida. Como tem pessoas que têm o gene muitas vezes para ter uma doença, um problema específico, e devido à alimentação e cuidado terreno, a gente acaba conseguindo trabalhar para silenciar esse gene. Se a gente pegar o cortisol, voltando no cortisol, a gente possui alimentos, nutrientes que diminuem o cortisol. Estudos mostram que pela manhã o nosso cortisol é mais alto. É normal isso do próprio organismo. E os estudos mostram que a gente tirar um tempo para nós pela manhã, um tempo de 5, 10 minutos e agradecer, olhar um pouco para a rua, olhar um pouco para o céu azul,
pela manhã reduz drasticamente o cortisol. Como as pessoas vivem na correria no dia a dia, trabalham só em local fechado, né? Não vê mais a rua, não vê um sol, não vê um céu azul. As pessoas estão todas estressadas na loucurada do dia a dia. E olhar um pouco para o céu pela manhã, um contato um pouco assim com a natureza e um pouco na rua, sentir o ventinho no rosto, coisa mais maravilhosa, né? E isso reduz drasticamente o cortisol. Sem falar também que o cortisol alto é neuroagressor. Quando o cortisol está alto, ele acaba tendo um efeito neuroagressor, acaba agredindo os nossos neurônios e a gente fica muito mais irritado também. Olha quanta coisa, né, pessoal? Outra coisa também, o cacau. Mas comprar o cacau de verdade, né? Um chocolate aí no mínimo 70% cacau, poderia ser 85% cacau. Se você não é acostumado, vai aumentando essa porcentagem de cacau devagarzinho. E um chocolate sem adição de açúcar, nem gordura vegetal hidrogenada, que é a gordura trans. Mas o cacau tem L-teanina, uma substância que reduz drasticamente o cortisol. E diversos outros alimentos também possuem substâncias que reduzem o cortisol, e isso eu procuro trabalhar com os meus pacientes e com as minhas turmas que eu faço também de emagrecimento, de mudança de estilo de vida, a aprenderem a trabalhar nessa questão do cortisol. Podemos citar também, e o cortisol é um hormônio, né? Cortisol é um hormônio. Cortisol é um hormônio que tem relação aqui com o estresse, tá? Vamos pegar também a ansiedade. Vamos falar um pouco da ansiedade. Vocês já devem ter ouvido falar da serotonina. Serotonina é um hormônio conhecido pela sensação de prazer, de bem-estar, de felicidade, ou coisa mais maravilhosa, né? Os estudos mostram que quem tem baixa produção de serotonina normalmente comem mais, normalmente procuram mais pela comida, normalmente tem mais compulsão e vontade de comer doce, visto que o doce, o açúcar e alguns alimentos trazem também essa sensação de prazer e de bem-estar. O problema é que esses alimentos não vão aumentar a nossa serotonina, só vai trazer essa sensação boa naquele momento que está comendo, e depois a gente tem todos os malefícios a longo prazo de estar consumindo, né, o açúcar e essas porcarias no dia a dia. Salvo aí algumas exceções, alguma eventualidade a gente pode de vez em quando até comer, mas não no hábito diário. E a serotonina, vocês sabem aonde ela é produzida? Ela é produzida no nosso trato gastrointestinal, principalmente no intestino. Vamos ver se eu coloquei intestino aqui. Serotonina é um hormônio produzido aqui no nosso intestino e que reflete aqui na ansiedade, na compulsão, na vontade de comer doces, tá? Uma pessoa que tem um intestino mais preso, por exemplo, mais constipada, ou que tem muito estufamento, distensão abdominal, gases, já é um sinal que a pessoa provavelmente está com o intestino mais inflamado. E isso é extremamente preocupante para nós. E essa serotonina, ela é produzida ali no nosso intestino. Então, uma pessoa que está com o intestino assim mais alterado, será que ela vai estar produzindo essa serotonina de forma adequada? Com certeza não. Sem falar também que a serotonina, quando ela é produzida ali nas células do nosso intestino, ela não é produzida assim do nada, sozinha, do além. Eu sempre costumo dizer que a serotonina ela não voa e nem se teletransporta, né? Ela precisa de ajuda para ser produzida dentro das células. E quem que ajuda ela a ser produzida? Magnésio, vitamina B6, triptofano, nutrientes.
Esses nutrientes atuam como cofatores para a produção da serotonina. Sem esses nutrientes, a serotonina não é produzida. Então, a gente acaba vindo aqui nutriente na alimentação. Aqui, serotonina, alimentação. E o que acontece hoje? As pessoas não consomem alimento, as pessoas consomem produto alimentício. O que é alimento? Alimento que está ali na terra, plantado, né? Na sua forma natural, integral. A aveia é riquíssima em magnésio, a banana é riquíssima em magnésio. As pessoas têm medo de comer a banana por ter carboidrato, mas é um carboidrato complexo, pessoal. Tem fibras ali, aquilo ali vai se transformar em glicose de forma gradativa no nosso organismo. Não vai gerar esses picos de glicose que a farinha branca e o açúcar refinado faz. E a banana é riquíssima em magnésio, o cacau é riquíssimo em magnésio também. E a gente precisa do magnésio para produzir a nossa serotonina. Podemos falar também do nosso sono. A gente pode falar aqui do sono, do hormônio leptina. Leptina é um hormônio que é produzido principalmente na fase do nosso sono. E a leptina ela é um hormônio produzido no nosso tecido adiposo, nas nossas células de gordura, que tem íntima relação com a sensação de saciedade, de a gente se sentir satisfeito, saciado quando a gente consome o alimento, tá? Então, pessoas que não dormem bem, que não têm um bom sono, um sono de qualidade, os sonos mostram, os estudos científicos, mostram, não somente os estudos, mas isso a gente vê no consultório nos pacientes, que pessoas que não dormem bem, pessoas que trabalham durante a noite também, no outro dia têm mais fome e não se sentem saciados, tá? E quem tem dificuldade para dormir, demora para pegar no sono, não consegue relaxar também na hora ali que está na cama para conseguir dormir. A gente tem alguns hormônios também, como a melatonina. Outro hormônio, melatonina. Melatonina está diretamente relacionado com o sono. A melatonina pessoas que trabalham até mais tarde, pessoas que estão com cortisol muito alto, vão ter dificuldade para produzir melatonina. Melatonina é conhecida como hormônio do sono, né? E pessoas que estão com cortisol muito alto têm deficiência na produção. Aqui eu estou dando apenas uma pincelada. Vocês estão vendo que é uma série de fatores, de inter-relações, que realmente é uma teia, que uma coisa no nosso organismo vai se juntando com a outra como se fosse um quebra-cabeça, e que a gente ficaria aqui horas e horas e horas explicando sobre tudo isso daqui. Para vocês terem uma ideia, se eu for falar só sobre o cortisol aqui para vocês, daria aqui pelo menos de 1 a 2 horas falando só sobre ele. Isso aqui é resultado de mais de 100 horas de estudo, falando só do cortisol. Às vezes eu pego, pessoal, um artigo científico para ler e fico 10 horas estudando sobre aquilo ali para tirar uma conclusãozinha, para poder passar para os meus pacientes. As minhas consultas duram em média 1h30 com cada paciente, para poder entender o que está acontecendo no organismo dele, poder ouvir, escutar e entender esse todo, né? Fazer essa avaliação global do organismo dele. Então, o que eu tenho visto muito por aí também? Muita informação, a internet está aí cheia de informação de tudo quanto é profissional e de pouca verdade. O que é a sua verdade? Qual é a verdade para o seu organismo? O que é que está acontecendo com ele? Todos os profissionais, um dá informação daqui, outro dali. Quem vai tratar de hormônio, você precisa tomar o hormônio? Quem vai prescrever o hormônio é o endocrinologista, é o especialista nessa área. Você precisa arrumar a alimentação, entender o que está acontecendo, os nutrientes necessários para arrumar esse todo. Quem é apto a ajustar a alimentação, a prescrever um plano alimentar e que conhece, que estudou 5 anos em período integral, horas e horas, e as demais especializações para entender a inter-relação entre o alimento, os nutrientes, com as células, com os hormônios, com o organismo como um todo,
é um nutricionista, então procure, pessoal, um nutricionista qualificado que possa ajudar vocês. Aqui eu não posso estar ajudando você como um todo, mas é para abrir a sua mente, a sua visão de que há possibilidade de sair do estou assim, e arrumar esse todo para que você viva bem e reprograme as suas células. Deixo aqui o meu forte abraço, um grande beijo e até mais.